muito bem-vindo. Prazer é todo meu, uma honra estar com vocês, parabéns pela cobertura jornalística, parabéns pela gravata, bela cor, entendidos entenderão, e enfim, tô aqui para responder vocês. Candidato, queria começar com um fato curioso que chamou a atenção já na pré-campanha, que foi os outdoors que o partido escolheu espalhar do senhor pelo país com quem é Renan Santos. Queria que o senhor começasse essa sabatina respondendo quem é Renan Santos e o que propõe essa candidatura do senhor. Então, esses outdoors nem vieram do partido ou da gente, foi aparentemente fãs, foram colocando, e o slogan Quem é Renan Santos começou por causa de uma provocação, que alguém fala, quem é Renan Santos? E já que eu sou desconhecido, então, a galera começou, quem é, tem gente que fez camiseta. Cara, Renan Santos, cara, quem sou eu, né? Eu respondo sempre, vai ficando automático, mas vou tentar não responder igual todas. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, um tanto quanto esquisito, um cara... tenho muitos amigos, sou muito fiel, muito leal aos amigos, mas sou uma pessoa tímida, venci uma dificuldade muito grande. Eu venci a timidez pra eu ficar falando, tem que ser simpático com todo mundo. Eu não sou muito bom nisso, mas adoro o que eu faço, adoro falar de política, adoro dar entrevistas assim, adoro aprofundar certas conversas. Sou uma pessoa que odeia injustiça, gosto de ler, gosto de cozinhar e tenho uma visão de Brasil muito ambiciosa. Eu não sou uma pessoa fechada em caixinhas ideológicas, porque eu acho que isso é emburrecedor. Eu tenho uma caixinha na minha cabeça que é um país, o que é um país glorioso, o que é levar o país a ser uma potência. E o que eu posso contribuir para isso. Então, a chave para mim entender é entender o que eu almejo e o que deve ser feito para chegar até lá. E para mim isso é inspirado nos grandes líderes da história que eu me inspiro, nas grandes nações que se construíram às vezes do nada. Poder fazer isso pelo Brasil é o que vem motivando não só eu, mas um grupo estranho de pessoas que montou esse partido político, que financiou isso tudo, que é uma coisa muito difusa, é um fenômeno muito novo, ainda vai ser estudado o que está acontecendo. É um fenômeno muito novo na política brasileira. Candidato, eu quero começar falando sobre política de segurança pública. No seu plano de governo, no capítulo 2, o senhor faz menções a El Salvador e o Presídio de Segurança Máxima, SECOT. O senhor fala em aplicação de direito penal do inimigo, em restrições de direitos a integrantes de facções, inversão de ônus da prova para confisco de bens. Em El Salvador, 2% da população é população carcerária. E mais de 8 mil pessoas foram presas e eram inocentes. Depois foram soltas pelo governo de El Salvador e o governo admitiu que não havia nada contra essas pessoas. Presunção de inocência é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, onde o senhor vai traçar esse limite para que o Estado não veja o cidadão como um condenado de antemão? Olha só, a primeira coisa pra gente esclarecer, o que eu gosto de El Salvador é justamente a disposição que o Bukele teve em tratar o que é uma guerra como guerra. Guerras são guerras, e ele enfrentou isso e tornou o país dele, que era um narco-estado, num estado que hoje é orgulhoso de si, que resolveu esse problema. Mas guerra, por vezes, supõe a suspensão de direitos constitucionais, garantias Por isso que existe o estado de sítio, existe o estado de defesa, existe a garantia da lei da ordem. A nossa Constituição é muito precisa, isso lá prevê diversos meios de gradação. Então, quando eu falo da guerra, eu estou falando do intuito, da vontade por parte do Estado em fazer um enfrentamento que terá um fim. Quando eu falo de guerra sobre um assunto, olha, vamos fazer a guerra às drogas, ou a guerra contra alguma coisa. Uma guerra que é permanente não é uma guerra. É igual uma coisa endêmica, ela permanece acontecendo. Uma guerra, precisamos destruir, preciso vencer o crime. Isso é uma coisa provisória. A ideia de vencer o crime, especialmente o crime organizado, é ter um enfrentamento definitivo contra organizações que se tornaram organizações transnacionais, multibilionárias. A inspiração é essa. A vitória sobre o crime no Brasil não vai estar nos termos de El Salvador, porque o crime no Brasil é diferente de El Salvador. Então nós temos que usar outras estratégias, outras táticas contra isso. Dito isso, o modelo de direito penal do inimigo, que já foi recebido pela Constituição brasileira, porque eu posso citar inúmeros exemplos. A lei antiterrorismo no Brasil é baseada no direito penal do inimigo. A lei do abate, que permite que um avião de guerra brasileiro pegue um avião, por exemplo, com droga que está vindo de fora e que não se identifique, ele pode abater, é baseado no direito penal do inimigo. Inclusive até os GCRIMs, que, vamos dizer, aceleram o processo criminal, ele também é inspirado no direito penal do inimigo. Essa é uma doutrina muito abrangente. E a doutrina do direito penal do inimigo, ela tão mais foi recepcionada que agora passou a lei antifacção no Brasil, que é puro direito penal do inimigo. Tanto que eles fazem 70% ou 80% do nosso trabalho já, a legislação que passou. E ela não é, vamos dizer, contraditória com, vamos dizer, os valores da Constituição. Muito pelo contrário, ela é passível de ser recebida. É entregar um status especial a alguém que se comporta como um ente anômalo. Esse ente anômalo existe. Por exemplo, aquilo que eu citei, um avião que entra no nosso território trazendo droga, ele está, vamos dizer, por origem, violando o espaço aéreo nacional para cometer um crime. Portanto, ele precisa ser abatido. Uma pessoa que é um terrorista, que vai jogar uma bomba na Praça da Sé, lá em São Paulo, um lugar movimentado, se eu não fizer, por exemplo, uma prisão baseada nos atos preparatórios, o que para crimes comuns não acontece, eu vou permitir que aconteça uma desgraça, portanto, tem que atuar. Igual um crime contra o Estado Democrático de Direito, que também é previsto. Também é direito penal do inimigo. Logo, as facções, quem for enquadrado pelo Estado, ou seja, Polícia Federal, polícias estaduais, que já fazem esse trabalho. O trabalho de identificação de membros de facções de quadrilha já existem há décadas. Isso é um trabalho tranquilo, já acontece. As pessoas enquadradas nisso, elas terão uma atuação especial do Estado. Então, o confisco alargado dos bens, as prisões especiais para os membros dessas facções, os crimes são inafiançáveis, não há progressão de pena, o Estado pode acelerar o processo. Vamos dar um exemplo. Um criminoso está com uma carga de metralhadoras escondido dentro de uma casa num morro no Rio de Janeiro.
Eu tenho que fazer operação, eu tenho que entrar naquela casa e eu tenho que sair prendendo todo mundo. Ah, mas ele ainda não. Eu tenho que sair e aprender antes de tudo. Porque ele está num processo de cometimento de crime dentro daquela comunidade. Então, este reconhecimento dá os instrumentos para que o Estado atue como guerra contra algo que é entendido como guerra pelo outro lado. Dito isto, o senhor é a favor da classificação de facções criminosas como grupo terroristas, como fez o presidente Donald Trump em relação ao Comando Vermelho e ao primeiro comando da capital? Essa, eu vou falar, mas é uma pergunta que demanda reflexão, porque ela é para um candidato perigosa. Como brasileiro e como estrategista no tema, e eu como presidente da República tenho que lidar com isso pouca diferença me faz para derrotar o crime organizado. Isso tem um efeito de marketing, tipo, o mundo reconheceu o problema e os brasileiros vão falar mais do problema, beleza, tem um efeito. Agora também tem um efeito de entregar aos Estados Unidos da América poder, por exemplo, para que eles possam sancionar empresas brasileiras que eles consideram que tenham relações com essas facções. Então eles podem estabelecer, por exemplo, que, sei lá, um distribuidor de combustível, o Brasil vende etanol para os Estados Unidos. Ah, esses caras tiveram uma relação com o distribuidor de combustível, tinha relação com o PCC, logo esses caras estão com crime organizado, logo não vai operar aqui com os Estados Unidos. No fundo é sobre concentração de poder da parte deles. Porque quem vai destruir o crime não são eles. Somos nós, mas muita gente ficou comemorando nas redes sociais. Eu tenho que ser cuidadoso, porque a pessoa que está comemorando acredita no mesmo que eu acredito. Ela só está iludida um pouco com a capacidade do Trump ser amigo da gente aqui na América do Sul. Candidato, queria explorar agora a sua relação em eventual governo com o Congresso. O senhor tem propostas de reformas amplas, como reforma administrativa, reforma da Previdência, inclusive uma PEC da transição, como fez lá o presidente eleito na época, Lula, quando ganhou a eleição. O senhor também tem uma proposta basicamente nesse sentido para mudar a questão fiscal. Como é que o senhor pretende fazer isso com uma base reduzida, né? Hoje o Missão é um partido pequeno e, claro, sabendo do tamanho do problema que é um presidente hoje lidar com as emendas parlamentares? Eu até falei hoje aqui no evento, eu vou nessa linha. Eu não vou negar compor o governo. Eu vou entender que o Brasil é um regime semi-parlamentarista e eu vou convidar partidos para formarem maioria comigo, mediante resoluções dos seus partidos vinculantes às suas bancadas para que votem na agenda que venceu as urnas. Como eu fui muito claro na agenda que venceu as eleições, está claro, eu publiquei um livro, eu dou entrevista para vocês, sempre falo do Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda indicado para falar sobre economia, para falar sobre segurança, eu tenho, portanto, a posição moral de cobrar os presidentes dos partidos. Está aqui a agenda que venceu. Essa agenda venceu nas urnas. Faça, então, uma resolução vinculante à sua bancada e venha compor o governo. Indique-me nomes sérios e técnicos e ilibados para compor o governo. Primeira parte. Segunda parte. Nós vamos alterar a dinâmica das emendas. A dinâmica das emendas não pode ser mais vinculada ao aumento da receita. A dinâmica das emendas tem que ser vinculada necessariamente à quantidade de espaço discricionário aberta no orçamento mediante redução de despesas obrigatórias. Assim como eu ganho mais espaço para investimento, posso ter uma política de redução de juros, as emendas parlamentares aumentam para o parlamentar. Então ele passa a ser o primeiro interessado a tocar a minha agenda fiscal, que é o que me interessa. E aí eu começo a utilizar o Centrão como instrumento fiscalista e não como um elemento de destruição do orçamento como é hoje, né? Expansão do patabom, etc. Com essas duas coisas, eu consigo passar todas as pautas mais impopulares, que são as pautas ligadas à reforma fiscal, que nem deveriam ser impopulares, as pessoas hiperestimam a impopularidade disso. Agora, a agenda de segurança não me preocupa. Hoje, no governo Lula, ela passa. Hoje, o próprio Centrão, gente do PT vota, às vezes, em agenda de segurança. Então, me preocupa bem menos do que a agenda de competitividade e a agenda de reformas. Entendi. Até porque emendas é uma questão. A minha dúvida é se o senhor vai conseguir fazer a cabeça do parlamentar diminuir o seu interesse por emendas, porque cresceu substancialmente o valor das emendas. O que eu vou fazer é não negar. Já que tem a emenda, o critério da emenda não vai ser o aumento da receita, e o critério da emenda passa a ser ele, né, com a equipe do partido dele, dá pra cortar essa despesa aqui, dá pra fazer uma reforma administrativa assim assado. Poxa, sobrou mais espaço discricionário, eu tenho mais emenda. Isso torna o parlamentar um elemento de fiscalização do orçamento, e não de destruição. Então isso funciona. E aí vem uma segunda coisa, que é disciplinar o uso da emenda, porque muitos querem emenda porque, né, ninguém é de ferro, eles querem roubar, a gente sabe disso. E o Flávio Dino tá com todo mundo ali na mão, tá pronto para pegar essa turma. Então, dentro da nossa legislação, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, nós vamos disciplinar o uso de emenda para políticas públicas que atendam a indicadores de desempenho óbvios e metrificáveis, que vão desde a construção de escolas para melhorar o índice educacional do município, fornecimento de água e esgoto, a construção de estradas e rodagens, vias de passagem, estradas vicinais, aumento da atividade econômica. Então, tudo que a emenda for... a emenda vai ser qualificada para atuar nessa área, e quanto melhor for o prefeito, mais emenda que ele recebe. E aí o deputado, então, passa a ter que repassar as emendas, para políticas que funcionam, e para municípios que estejam executando bem essas políticas. Aí a emenda deixa de ser um problema. Hoje ela é um problema. O seu plano de governo, ele me surpreendeu na área econômica. O senhor faz referências a Javier Milei, presidente da Argentina, que é ultraliberal. Mas o senhor, no seu plano, fala que não é solução privatizar todas as empresas. Quais empresas o senhor, caso for eleito presidente, pretende privatizar? Petrobras, por exemplo? Jamais. Por que não? Porque é estratégico. E nós estamos num mundo em guerra. Um mundo em guerra em que recursos naturais eles serão utilizados como ferramenta de guerra. Eu vou dar um exemplo. O conflito que os Estados Unidos patrocina contra da Rússia com a Ucrânia, ele apoia a Ucrânia, é um elemento que aumenta o preço do barril do petróleo, porque a Rússia é um fornecedor internacional. O conflito que houve agora no Irã tem esse mesmo papel de impactar no preço do petróleo. Mesma coisa o controle que ele quer ter sobre as reservas da Venezuela. O que os Estados Unidos estão sinalizando com isso? Eles jogam uma pressão inflacionária na China, que é bom para eles são autossuficientes em termos de energia, e do outro lado também reforçam os seus estoques com o que eles fizeram na Venezuela. Aí a gente vai falar, não, vou vender a Petrobras, vou permitir que outras nações façam as nossas políticas de energia. Isso é uma loucura, é igual vou terceirizar aqui minhas forças armadas.
A gente não pode fazer isso, é uma questão estratégica. Agora, vamos trazer empresas para participar do refino? Vamos trazer iniciativa privada para aumentar o share, por exemplo, na extração? Vamos. Distribuição, vamos abrir mais o mercado? Vamos. Agora, reservas, política, inteligência, formulação de preços em alguns momentos, formulação de estoques estratégicos, é necessário, porque não é mais um campo econômico, é geopolítico. É muito diferente dos Correios. Vamos vender os Correios. Vamos privatizar os Correios. Agora, é diferente da Embrapa, porque a alimentação e investimento em tecnologia numa área que o Brasil é ponta, a Embrapa é muito estratégica. Temos que reverter o sucateamento que a Embrapa teve. Aí, mas não parece hiperliberal. Eu não sou hiperliberal. Não sou. Talvez já tenha sido mais no passado, mas a gente vai amadurecendo e vai entendendo elementos políticos que interferem nisso. Então, vou inverter a minha pergunta. O senhor fala sobre terras raras no seu programa de governo. A gente ainda não tem uma empresa estatal. Como se trata de recursos naturais estratégicos, o senhor é favorável à criação de uma estatal para gerir as terras raras do subsolo brasileiro? Não é necessário criar estatal. Em especial, não é necessário criar uma estatal neste governo. Você tem iniciativas e consórcios com universidades e iniciativa privada que cumprem um papel melhor do que uma estatal. Tem uma iniciativa que chama Magbras. A Magbras, ela não é uma estatal, por mais que não me pareça, mas ela está pesquisando e conseguindo as primeiras respostas na parte de processamento de determinadas ligas ali feitas com terras raras extraídas do Brasil, que permitem que o Brasil venha a ter, por conta desse consórcio, tecnologia proprietária nesse processamento. Por exemplo, a gente precisa ter tecnologia proprietária para processar disprósio, que a gente tem bastante. Patente tecnológica, né? E isso. Então, é muito importante a gente ter empresas nessas áreas, consórcios feitos com isso. E podemos fazer consórcios públicos com o setor privado. O Donald Trump, para dar um exemplo, ele botou o governo americano, acho que se não me engano, com 10% de share na empresa americana de terras raras, que está investindo no Brasil. Então, o governo americano se tornou sócio deles. Ou seja, mostra o interesse estratégico. Acho que o Brasil pode fazer investimentos e parcerias com iniciativa privada nisso. Até porque, em muitas dessas áreas, nós vamos precisar fazer joint ventures com empresas internacionais. Um exemplo claro, se haverá um investimento na parte de extração de terras raras na região de Goiás ou na região do Pará, e aí vão montar a empresa de extração, eu vou exigir que o processamento fique no Brasil e que haja uma política, e é uma política de Estado, com países amigos, para iniciar a fabricação de baterias, criação de zonas econômicas especiais. Essas empresas que vão operar no Brasil, elas têm que trabalhar em joint venture com empresas brasileiras. Então, vai ter que ter capital brasileiro, alguma participação de capital estatal brasileiro nessas empresas, troca de tecnologia, porque é o recado que a gente está passando pro mundo. Vocês estão vindo extrair um recurso natural nosso? Beleza, eu vou participar da criação do produto final com você. Senão a gente vira, novamente, um fazendão para eles. Então, isso é uma política, é um ato geopolítico estratégico fundamental. Então, é a coisa o mais ultraliberal? Não é, mas até aí, cara, a gente tem que pensar no internacional. Candidato, para fechar esse pacote de economia, queria só entender a fala do senhor sobre as emendas. O senhor falou que uma das formas de convencer esses projetos mais impopulares, e tem um ali que me chama a atenção, que o Congresso já tentou avançar em alguns pontos nesse sentido, mas acabou recuando pela opinião pública, a desindicação da aposentadoria pelo salário mínimo, por exemplo, é uma das suas propostas para reduzir o gasto público. O senhor fala que fazer isso, talvez mostrar para o parlamentar que fazer isso poderia gerar mais economia e, consequentemente, sobraria para emendas. Esse é um ponto? Esse é um ponto central. A ideia própria de quê? Você vai reduzir despesas. E reduzir despesas e sobrar orçamento discricionário, você aumenta o investimento, e aí você inclui a emenda no investimento, é uma ideia que atrai o parlamentar, só que ela não pode trair o brasileiro. A modalidade de emenda como nós temos hoje, a emenda roubalheira, ela não pode ser a modalidade que eu vou trabalhar. Esse parlamentar vai entender. Você vai continuar inaugurando obra, você vai continuar indo pro seu estado. É difícil que você não vai fazer uma empreiteira com seu amigo, com seu primo lá, que vão pegar a emenda, vão desviar 30%. Não vai. Agora, inaugurar obra você vai. Ou nós somos uma república, nós vamos trabalhar de maneira republicana. E nesse ponto, você está fazendo perguntas bem boas sobre a parte de composição de governo e briga com os outros poderes. Nesse ponto eu tenho que ser inteligente e saber entender que com uma PGR livre, uma Polícia Federal autônoma e com as investigações que caíram na mão do Flávio Dino, todo mundo que caiu na farra das emendas está muito encrencado, mas não é pouco, muito encrencado. E eles não estão em grande posição de, vamos dizer, de brigar sobre esse assunto. Basta ter um PGR que comece a mandar os processos ali para eles vão ter, vamos dizer, graves problemas. Então, assim, eu quero negociar por bem, mas também quero que eles entendam que ninguém vai botar a faca no pescoço do presidente da República. Eu quero que as emendas sirvam ao Brasil, e não eles se sirvam das emendas e se sirvam dos brasileiros. Queria abordar a questão da educação, que é um dos temas que o senhor também coloca ali com várias propostas, e uma delas fala sobre fim de cotas. O senhor já explicou, já deu fala sobre isso. E eu queria entender, porque no plano de governo não fica claro, por exemplo, como vão ser essas bolsas de mérito que o senhor cita ali no plano de governo, e porque há uma crítica, inclusive no seu plano, de hoje há uma desigualdade muito grande. Na sua avaliação, do plano de governo, as cotas são um agravante dessa desigualdade, porque podem trazer mais prejuízos para, por exemplo, pessoas que estudaram, mas por causa das cotas acabam não chegando à universidade. Queria entender como que o senhor pretende fazer essa bolsa de mérito e como fazer com que a educação brasileira diminua essa desigualdade que hoje existe. Porque o senhor mesmo já citou até, por exemplo, questão de mensalidade, talvez para pessoas que têm maior renda, mas isso não está incluído no plano de governo. Então eu queria entender essa área que o senhor aborda aí no seu plano de governo sobre desigualdade na educação. Olha, quando eu olho para a Ásia, que é um lugar que cresceu gerando capital humano de alta qualidade, eu olho um foco colossal no mérito. Quando eu olho para a Ásia, a escola é um local de autoridade, de ordenamento e, acima de tudo, de ensino. E o mérito, o foco, a criação de classes com os melhores alunos, a ideia de que os melhores alunos vão parar nas universidades, a ideia dos demais alunos não necessariamente precisar parar na universidade, porque sua vida não necessariamente precisa terminar na faculdade. Porque esse é um problema muito brasileiro.
É um problema que vem do século XIX, a mentalidade bacharelesca, a ideia de que se você não tem um diploma, você não é ninguém. Eu sou hoje um candidato a presidente da República, eu entrei na melhor faculdade de Direito do Brasil, pelo menos na época, e não entendi que aquilo que eu precisava fazer, eu queria ser empresário, não precisava daquilo. E há essa cultura, essa imagem que a classe média compra, de que você precisa de um diploma. Se você perguntar para um alemão, ele não vai concordar. E ele ganha muito mais do que o brasileiro. A escola técnica, o colegial técnico, o ensino médio técnico é a base da recuperação da produtividade brasileira. E não necessariamente jogar esse aluno numa universidade porque sim. Aí ele sai muito mal formado. 8% hoje dos brasileiros são proficientes em português. Completamente. Entendem textos complexos, conseguem declamar e conseguem ler e escrever perfeitamente. É um número baixíssimo. Aí eu pego essa pessoa sem formação em português e então, vai ser sei lá, um biomédico, ou vai entrar numa faculdade de medicina, claramente uma faculdade de medicina precarizada, vai ser um mau profissional, vai se endividar, não vai arrumar um emprego a contento, e só ficou com a bucha, como todo mundo da minha geração ficou, foi a geração ProUni. Foi enganado que ia ter grandes empregos baseados nos diplomas ruins que tiveram. Então, voltando, o que nós vamos fazer? As cotas entram na lógica que não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com autoridade, tampouco tem a ver com redução de desigualdade. Até porque as desigualdades raciais no Brasil, nos últimos anos, não diminuíram nada. Teve cota pra lá e pra cá, não tá diminuindo nada. As regiões mais pobres, que são mais concentradas no número de população negra e parda, continuam as regiões mais pobres do Brasil. Os estados mais pobres continuam sendo os estados mais pobres do Brasil. Então, essa política é uma política para inglês ver, que serve apenas para você gerar dissidência interna na sociedade, briga, divisão, e você diminuir espaços de excelência, porque não passa a ser mais a excelência o elemento que faz uma pessoa entrar numa universidade pública, que tem que ser concorrida, que os melhores têm que entrar. O que nós vamos fazer? Qual é a jornada? A jornada de um garoto que mora no interior do Maranhão, numa escola pública. Desde os primeiros anos dele, já, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, haverá provões semestrais que vão avaliar o desempenho desse aluno. Os melhores colégios, o diretor vai receber bônus de dinheiro, os melhores professores vão receber bônus de desempenho de dinheiro e a escola vai receber mais investimento. As más escolas não vão ter esse investimento e vão ser trocadas sua diretoria para que elas possam melhorar. 2, isso já funciona, no Ceará é assim, Sobral tem resultados incríveis mesmo gastando igual à média nacional, ou seja, não precisa de tanto investimento a mais. 2, os melhores alunos, suas famílias terão dedução de impostos municipais e estaduais, qual é o desempenho que eles obtêm no escola. Então, se o aluno vai bem, a família ela é recompensada e no final do ano recebem prêmio. Os alunos que estiverem nos 5 a 10%, que são os alunos que têm um desempenho mais alto, aí o Estado vai investir neles desde cedo. Veja, eu não estou olhando para a cota, eu estou olhando para aquele menino ou aquela menina que está naquela escola pública no interior do Maranhão e está falando, ó, essa criança tem um desempenho neste provão nacional que nós vamos fazer muito acima da média. Pois bem, família, você quer colocar ele lá em São Luís, na capital, na melhor escola? Nós vamos pagar mensalidade para ele e uma bolsa para vocês. Que a criança tem que ir ajeitada, com roupa e tal. Ah, quero. Ou você quer a melhor escola pública aqui da região? Não, quero ficar com a criança aqui perto. Tá, o Estado está investindo nele. A criança continua obtendo desempenho, o investimento continua, e aí essa criança vai concorrer em igualdade de condição para a universidade. Ou para o curso técnico dela. O que eu não vou fazer é, em vez de resolver o ciclo de criação de talentos para ocupar os bons espaços, não, é o seguinte, então é tudo desigual, então dá vaga aí para quilombola, negro, trans, não sei o quê, e... Tá errado, pô. Isso é assim, não resolve, segundo, é tapar o sol com a peneira. A gente não tá resolvendo o problema do ensino básico. A gente tem que resolver o problema do ensino básico. De acordo com a OCDE, o Brasil gasta por aluno igual aos países da OCDE, em aluno universitário. Agora, quando eu comparo os gastos com o aluno do ensino básico, é uma piada. A gente gasta muito menos com os alunos do ensino fundamental básico. Então, claramente, o investimento tem que estar ali. E é isso que a gente quer é redirecionar os impostos do Estado para essa área. Eu quero perguntar sobre relações exteriores e defesa. O senhor, no seu plano de governo, fala que o Brasil tem que exercer um papel de liderança no sul global e defende também a desdolarização na América do Sul. O senhor defende uma cesta de moedas onde o real seria a moeda de maior valor. Eu pergunto se essa já não é uma proposta que o presidente Lula defende e é tão criticado pela direita. Em relação à defesa, o senhor fala sobre a nuclearização. O Brasil hoje tem o domínio tecnológico do ciclo do combustível nuclear. O senhor é a favor da construção de uma bomba atômica, mesmo o Brasil sendo signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear? Sim. Mas o Irã, por exemplo, está sendo atacado por causa de uma suposta intenção de construir uma bomba. Não, o Brasil vai precisar trabalhar geopoliticamente para isso. O Brasil pleiteia entrar no Conselho de Segurança da ONU e não consegue dominar o crime organizado nas nossas próprias cidades. Para exercer poder, ele vai precisar ter poder. Então, para eu ter a bomba atômica, para eu ter a discussão, ó, China, Estados Unidos, deixa eu avisar aqui, eu vou ter a bomba atômica aqui, tá? Eu vou ser um parceiro estável, geopolítico, vou estar bem blocado, estou trabalhando com terras raras, estou participando de uma indústria bélica internacional, estou no jogo. Não é que eu vou começar meu mandato fazendo isso, mas faz parte de um processo de retomada de soberania. Isso é inevitável. Agora, sobre exercer poder na região, na América do Sul, e sobre a desdolarização. Veja, o Brasil é para ser o líder político dessa nossa região. Não estou falando em se impor, em humilhar vizinhos, não. O Brasil tem que ter uma força militar conjunta destruindo o crime organizado por todos os países da América do Sul. Nós temos que ter um banco que opere infraestrutura na nossa região de maneira autônoma. Por exemplo, a ferrovia Xangai-Ilhéus, que cruza o meio do nosso continente sul-americano, precisa ser feito com dinheiro sul-americano. O que a China vai fazer? Eventualmente pode até ter capital chinês, desde que não tenha uma interferência política chinesa. O porto de Xangai, lá no Peru, tem alta interferência chinesa. É um porto que os chineses investiram. Então, nós precisamos ter uma capacidade de investimento na região. As trocas comerciais, em parte, serem feitas com moedas locais, obrigam os países a ter políticas fiscais e monetárias equilibradas, porque não dá pra ganhar, eu quero comercializar em real. Do jeito que o real tá, ninguém vai querer comercializar em real.
ou querer comercializar na moeda boliviana, não. Mas se você cria metas que você vai fazer com que a América do Sul, que tem um descalabro do ponto de vista fiscal e monetário há muito tempo, é um lugar super irresponsável, diferente, por exemplo, das políticas que são adotadas na Ásia, a América do Sul faça a lição de casa e a gente tem um share do nosso comércio sendo feito nas nossas moedas. Isso expressa poder local, isso também vai permitir, por exemplo, que uma Argentina ou um Chile, que o Chile já faz a sua política, a sua lição de casa há muito tempo, que são moedas mais equilibradas, eles ganhem, vamos dizer, um prêmio por sua capacidade de cuidar das suas contas públicas, da sua política monetária. Eu vou fazer comércio aqui entre Brasil e sanções, mas eu aceito a moeda chilena porque o Chile é um país estável. É uma forma de premiar quem no continente faz isso. Você acaba premiando por boas práticas. Você cria um sentimento de irmandade no continente que não existe. O Brasil é muito isolado do continente sul-americano. A gente fala no máximo assim, os países da tríplice fronteira, às vezes um Uruguai, mas tudo muito pouco. A nossa relação é muito distante. E isso inclui também parte do sul global, especialmente países de língua lusófona, o oeste da África, e no entendimento maior, a ideia de que o Brasil nos próximos 20, 30 anos precisa ser uma potência cultural no sul global também. Candidato, queria, para encerrar a nossa entrevista, perguntar sobre o Supremo Tribunal Federal. O senhor deu uma declaração, uma sabatina recentemente, que decisão ilegal o senhor não vai cumprir. E o senhor também já explicou que o senhor vai considerar como decisão ilegal o que está na Constituição, segundo as palavras do senhor. Mas o senhor não teme que o Congresso possa entender que o senhor cometeu um crime de responsabilidade ao não cumprir uma decisão e avançar com o processo de impeachment? Por isso que é uma decisão política tomada pelo presidente em momentos muito graves, quando algo muito grave está sendo feito pelo STF. Essa minha declaração foi no seguinte contexto: o Brasil tinha fazer uma operação, o governo federal, numa favela no Rio de Janeiro para destruir o Comando Vermelho. Aí no meio dessa operação veio uma canetada do ministro do STF, parando tudo, ou seja, levando risco para as pessoas que estão lá, eventuais delatores, as forças policiais. Eu não vou cumprir uma decisão dessa. É uma decisão flagrantemente ilegal que traz um risco iminente para as pessoas. Então essa decisão não se cumpre. Mas e se você incorrer num crime de responsabilidade? Vou pagar o preço, se for o caso. Agora não posso ser um mau líder ou prevaricar. E não é apenas só a Constituição. O STF tem um julgado de 96 que diz: decisão ilegal não se cumpre. Eles mesmos falaram. Então eles que derrubem, né? Faz alguém uma DPF, decisão legal se cumpre sim, é só o STF mandar. Adoraria que eles mandassem uma dessa. É isso apenas. Candidato, agradeço sua participação conosco, prazer recebê-lo aqui. Estamos à disposição. Agradeço também a você que acompanhou a nossa entrevista. Muito obrigado. Obrigado, tamo junto, valeu. Muito obrigado, candidato. Gostou do conteúdo? Fortaleça o canal, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Informação sem enrolação. Até a próxima!